O que é que realmente nos move? O que nos faz dar o passo nunca antes dado? Que significado encontramos nos eventos e pequenos momentos da vida? Qual a essência do que nos faz vibrar? Estas e outras perguntas, num registro íntimo e próximo, à descoberta daquilo que é mais valioso na experiência de ser humano, as pessoas e as suas vidas. Porque todas as vidas são grandes vidas. Uma aventura no mundo do propósito, de cada um, mas também das organizações e das comunidades que criamos. Apertem os cintos. A viagem vai começar. Olá, Catarina. Olá. 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 Olha, obrigado por teres aceito aqui este nosso desafio, este convite. Faltava, não sei qual. Sem agenda, sem guião, portanto não sabes bem ao que vieste, vais-te arrepender. Não vais nada. Olha, temos começado assim com uma pergunta que é muito fácil de responder, normalmente, e só assim para dar o mote, para te conhecermos mais, mas quem é a Catarina? Ai, meu Deus. Uma coisa Meu Deus, fácil. eu não As estava reações preparada. são sempre diferentes. Tu tens tempo para chegar cá, Ok. respira. Ok. No pressure. Essa é a pergunta mais difícil que alguém alguma vez me fez, mas tudo bem. Olha, não, sei lá, sou se calhar começar por aquilo que é mais importante da minha vida. Sou, antes de mais, parte de uma família, que, de duas, na verdade, a que me construiu e aquela que eu construí a seguir. Isso a mim é e sempre vai ser o mais importante. Sou mãe de uma menina, a Graça, de 5 anos, casada com o João, que também é o meu sócio. Portanto, esta é uma parte importante. A nossa família também trabalha em conjunto. Por isso sou assim parte de um núcleo muito bom de pessoas, algumas que escolhemos, outras que a vida nos pôs à frente, com quem aprendo muito e que me inspiram todos os dias e que me dizem basicamente: vai, leva as coisas à frente, tu consegues. E eu sei que só consigo por causa deste contexto em que estou inserida. Portanto, diria que essa é a parte mais importante da minha vida. Portanto, quem é a Catarina é um conjunto de São um conjunto de vivências pessoas, das pessoas que me formaram e das pessoas que estão à minha volta. Eu acho há aquele clichê, e que não querendo começar a entrar aqui em clichês, que somos todos uma parte das pessoas que passaram por nós e deixamos nas outras pessoas também uma parte de nós. E eu acho que é das coisas mais verdadeiras de sempre, por muito shanty-shanty que pareça. Sim. É verdade, mas continuo sem saber quem é a Catarina. Ai, graças. Então, trabalho em sustentabilidade, em comunicação para a sustentabilidade, e descobri esta vocação há uns 5 ou 6 anos. Passei por trabalhei em muitas coisas diferentes ao longo da minha vida. Sou um bocadinho uma multitasker e não gosto nada de hiper-especialização. Ou melhor, gosto, mas não é para mim. Sinto que não sou, se calhar, boa o suficiente numa coisa para me especializar até à exaustão, e não tenho essa paciência também que é necessário. E pronto, eu comecei a encontrar aqui na sustentabilidade e na comunicação para a sustentabilidade aquilo que acreditei ser também o meu propósito de vida, de um bocadinho aquilo que podia deixar para fazer a minha parte para um mundo um bocadinho melhor à minha escala. Pronto. E há 5 anos que tenho um projeto de comunicação que é o do Zero, e que se espelha também na minha família, lá está, e nas pessoas à minha volta. E sou um bocadinho doida também, sou um bocadinho ambiciosa. Agora sim, peraí. Começamos a chegar porque eu não te perguntei o que é que tu fazias. Mas é que o que eu faço, eu acho que é uma parte tão inerente, não é? Daquilo que sou, que hoje em dia é um bocadinho difícil separar. Há aquelas pessoas que dizem que temos de separar o trabalho da vida pessoal. Não há que separarmos. Eu não Mas consigo. fala-me dessa loucura. Fala dessa loucura. Então, eu tenho sempre a mania, isto está diagnosticado, falado em terapia todas as semanas, que eu consigo sempre fazer tudo. E depois chega a um ponto em que ninguém consegue fazer tudo, muito menos sozinho e com o mundo às costas. Não é suposto que conseguimos fazer tudo. E eu tenho sempre esta dificuldade em conhecer os meus próprios limites. Então meto-me sempre em montes de coisas. E todas ao mesmo tempo, geralmente. E chega a uma altura em que eu já estou desesperada, chego a casa, só me apetece chorar, e está o meu marido, coitado, a levar comigo de estar desesperada de trabalho e de coisas para fazer. Ele diz: mas tu é que disseste que sim. Eu sei que fui eu que disse que sim. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. De onde é que nasce essa tua curiosidade, essa tua vontade de fazer tanta coisa? É dos meus pais. Não há outra. Eu vou repetir isto até muitas vezes. Isto vai ser, na verdade, um episódio muito curto, porque a história da minha vida está baseada na vida da minha família, que é: os meus pais são os 2 professores. O meu pai é professor universitário, a minha mãe é professora do básico, muito diferentes um do outro, mas com muita vontade de fazer alguma coisa, de não nos deixarmos muito acomodar, e de sempre cresci muito com esta do mundo não te deve nada e tu deves fazer alguma coisa com os privilégios com que nasceste para fazer alguma coisa de bem ao mundo. Portanto, sempre tive isso dos meus 2 pais. Há um sentido de missão relativamente grande.
E esta curiosidade, esta vontade de fazer vem, por um lado, da minha mãe, que é talvez das pessoas que eu conheço que mais leva tudo à frente, nada para ela é difícil, nada, ou mesmo quando é o que é, a vida é assim, vai ter de ser feito e vamos a jogo com Como é que isto. chama a tua mãe? Teresa. E o teu pai? Fernando. E o meu pai, muito académico, uma pessoa muito, muito estudiosa, muito regrada. Aliás, durante muito tempo, até o meu pai, eu não via pouco, porque quando eu saía para a escola já tinha sido para o trabalho, quando eu chegava da escola ele ainda estava no trabalho e às vezes passavam-se dias sem que eu o visse. Coisa que, entretanto, mais para o final da carreira ele percebeu que não fazia grande sentido, não é? Portanto, hoje em dia é o primeiro a dizer que. Tinhas tu que idade? Isto, pai, entre os meus 7 e os meus 13, 14, meu pai trabalhava mesmo muito. Estava a fazer um doutoramento também, e tinha o seu próprio negócio, dava aulas na faculdade, era uma vida cansativa. Mas com muita vontade também de ir sempre à procura de respostas e sempre à procura de saber mais. Portanto, eu acho que era um bocado impossível eu não ser uma pulga elétrica com vontade de fazer coisas, não é? Com os meus pais. Tu estavas a dizer que o mundo não te deve nada, não é? E que os teus pais te diziam o mundo não te deve nada e tens que deixar alguma coisa disso. Sentes que de alguma forma, ou seja, aqui é uma dúvida muito, tu és mãe também, sentes que de alguma forma isso te criou pressão ao longo da tua vida? E uma segunda pergunta, só para simplificar a equação, de que forma é que isso também moldou o teu papel de mãe hoje em dia e na família que estás tu a construir, não é? Portanto, agora com as tuas regras, com as tuas e do João, mas... Eu vou perguntar à minha psicóloga se não falou contigo. Mas sim, é uma... Eu só faço perguntas assim cirúrgicas e depois... Meu Deus. Ele está aqui com este arzinho, mas... É assim, ardanjinho e depois Sim, deixa-nos toca ali. completamente no lodo. Sim, acho que cria uma pressão horrível. Uma pressão às vezes até meio desumana, mas eu percebo de onde é que isto vem, não é? Há um contexto... social e cultural, aquilo que também moldou os nossos pais e o contexto histórico em que viveram. Os meus pais, meu pai viveu em Angola, que na altura era uma colónia portuguesa, durante até aos 15 anos, depois veio para Portugal, tinha uma vida lá bastante boa, filho de um juiz do Supremo Tribunal e de uma professora de francês. A minha avó ter uma licenciatura, quer dizer, não há muitas pessoas com avós com licenciaturas. E veio para Portugal quase sem nada, não é? E depois a minha mãe, filha de duas pessoas do campo, portanto um contexto completamente diferente do meu pai. A minha avó tinha a 4ª classe e foi porque pediu muito, a minha avó materna pediu muito à minha bisavó para deixar estudar até a 4ª classe. Trabalhou a partir dos 13 anos, 12 anos. O meu avô também era técnico de agrário, portanto há aqui um misto de a qualquer momento as coisas podem mudar. Veio muito do meu pai, não é? Daquela segurança que é preciso e de temos de ir em frente e temos de estar preparados. E ao mesmo tempo da minha mãe dizer tens de saber a sorte com que nasceste. Portanto há isto, e agora em retrospectiva, cada vez que analiso se calhar e penso na maneira como eu quero educar a minha filha, eu tenho de lembrar muitas vezes que eu não sou os meus pais, eu sou filha deles. Portanto o contexto em que eu nasci é um bocadinho diferente. E sobretudo aquilo que eu gostava de passar à Graça era não tanto que tu tens uma responsabilidade, mas tu tens uma possibilidade. Ou seja, nós sim, eu acho que quem tem algum privilégio e quem nasce com privilégio, e às vezes pode ser algo tão simples como nascer numa família onde há amor, deve retribuir de alguma maneira para quem não tem a mesma sorte. Mas acho que temos todos de ter um bocadinho mais de calma com aquilo que nos toca de responsabilidade pelo mundo. Porque, obviamente, eu sinto essa responsabilidade, mas não desejo de todo que a Graça, quando chegar à minha idade, com 30 e poucos anos, tenha que sentir, que sinta este sufoco de não estou a fazer o suficiente. E isso então passa mesmo à Graça, que é nós fazemos o que podemos e o que não podemos, entregamos. Mas sentiste isso? Sim. E como é que lidaste com isso? Ainda não sei bem lidar com isso, na verdade, porque isto quando somos educados a isto a vida inteira, e depois há aqui nós somos 3 irmãos. O meu irmão do meio tem paralisia cerebral, o que obviamente dá muito mais trabalho aos meus pais ter um filho mais dependente, não é? E eu sou a mais nova, então venho numa de não quero dar trabalho, vou fazer tudo bem, vou fazer tudo certinho, e vou assumir esta responsabilidade como minha e vai correr tudo bem. Portanto, ainda não sei muito bem lidar com isso, porque a verdade é que
ainda está muito dentro de mim eu tenho de lidar com as coisas e não vou chatear ninguém em relação a isto. E o João diz-me sempre: eu sei que tu sabes fazer as coisas sozinha, mas tu não precisas, o João é meu marido, tu não precisas de fazer as coisas sozinha, tu podes pedir ajuda. E Nós isto... percebemos. Sim, Não exato. pensámos que era alguém imaginário. O meu amigo imaginário com quem eu falo de vez em quando. Podia ser, mas ainda não chegou aí. Mas sim, mas acho que ainda não sei muito bem lidar com isso, mas aos bocadinhos as pessoas também que estão à minha volta vão mostrando que de facto nós não estamos sozinhos aqui no mundo e felizmente não estou sozinha. Sim. Achas que esta capacidade ou incapacidade de conseguir pedir ajuda, seja ela qual for, pode ser no trabalho, pessoal, socialmente, com os amigos, é uma coisa que não é... Temos falado imenso aqui, tem acontecido, de educação, e também como a grande pedra que pode mudar a nossa sociedade e como futuro, que a sociedade não nos ensina, começando por casa e pelo contexto que os nossos pais trazem, certo? Mas também a escola, que não nos traz essas ferramentas de como é que se pede ajuda, como é que nos expomos, como é que nos abrimos e como é que podemos trabalhar isso ou mudar isso na sociedade, na tua opinião? Sim. Porque acho que quem sente, quem passa por esse processo de reconhecer que eu não sei pedir ajuda e perceber às vezes de onde é que isso vem na nossa história, depois também acaba por, ok, se isto tivesse sido de outra forma, se calhar, então pode ser que haja aí uma série de ideias. Sim, eu acho que estamos um bocadinho... existe um espírito muito competitivo na educação, muito mais de competição do que cooperação, e isto desde cedo, não é? Toda a gente já ouviu a mítica frase de chegar a casa, o teste, tive 18, tu e os teus amigos. Há ali uma comparaçãozinha que é: estamos a celebrar ou não? Porque se a gente tiver 20, não estamos a celebrar, mas todos tiverem tido 16, estamos a celebrar, não é? Que é assim uma coisa meio estranha quando estamos a falar de miúdos, não é? Não, e é engraçado porque eu lembro-me uma vez, eu estudei na Nova, portanto estudei no técnico, depois estudei na Nova. E lembro-me de se dizer que no primeiro dia de aulas, no auditório gigante, que estava o Dr. Daniel Traça, na altura era o Dean da Nova, e dizia: uma das coisas mais valiosas que se aprende numa faculdade não é das aulas, é o networking e aquilo que se tira daqui. E eu pensei: caramba, mas porquê é que vamos... Networking remete-nos logo para aquela coisa do que é que eu posso extrair daqui? Quando na verdade, se usarmos a palavra companheirismo, ou se usarmos as amizades, as relações, networking é demasiado profissional e toda a gente hoje em dia fala de networking e poucas são as pessoas que pensam em estabelecer relações pela relação. Não porque nós queremos tirar dali alguma coisa, não porque existe algum propósito, é porque gostamos daquelas pessoas. Sem um espírito transacional, não é? Exato, porque depois na vida, quem nos dá a mão não são as pessoas que querem alguma coisa de nós, são as pessoas que nos querem bem, não é? E sei lá, se eu pensar nos meus amigos mais próximos, eu não quero nada deles que não seja a amizade deles. Não há... Claro que eles são ótimos em muitas outras coisas, se eu precisar de ajuda em outras coisas eu posso pedir-lhes, mas o que eu quero é ligar-lhes a um sábado, dizer: vamos jantar todos, ou vamos almoçar todos, já não aguento, a Graça está aqui aos berros em casa de um lado para o outro, tragam os miúdos. Pomos os miúdos a brincar e nós ficamos a beber um copo e a conversar. É isto, não é? E isto são as amizades que a pessoa quer levar, não é só porque quer alguma coisa de alguém. Não há aqui este espírito transacional, não é, Fred, como estava a dizer, de querer alguma coisa das pessoas que não a própria pessoa. E mas achas que não pode haver networking? Eu percebo perfeitamente, mas eu diria que hoje em dia até sei fazer mais ou menos networking, mas eu não era nada de todo. Sim. E sinto que aprendi. Sim. E uma das coisas que me desbloqueou imenso foi: quando estás a conhecer pessoas, como é que eu as posso ajudar? Como é que ou seja, inverter às vezes a lógica. E não é como é que eu posso ajudar a Catarina à espera de depois daqui a uns tempos, eventualmente vou ver o que é que eu posso Mas tu és boa pessoa, Duarte. Não, mas o que eu acho é que depois naturalmente acontece, não é? Esse retorno. Sim, talvez. Há um livro do Adam Grant que é o Dar e Receber, dos givers, dos givers e dos takers e dos in-between, né, que estão no meio. Engraçado, e ele chega à conclusão que os givers são aqueles que no longo prazo recebem mais. Não, e faz todo o sentido, não é? Mas lá está, eu acho é que eu às vezes, quando comecei se calhar esta feia pelo mundo dos negócios, já essa jornada, era muito, muito ingênua. E eu lembro-me de chegar às vezes a sítios e virem pessoas falar comigo: aquela pessoa foi tão simpática, e o meu marido é muito mais cético em relação a tudo. E dizia-me: sabes porque é que esta pessoa foi tão simpática contigo, não é? Eu disse: porquê?
Eu assim, então, Catarina, porque está interessado, porque tem aquele projeto que nós tinha falado e já nos tinham pedido para falar sobre isso e tu na altura disseste que não querias. Eu, não, João, desculpa, foi super simpático, não tinha nada de ser simpático só por causa disso. O teu marido é aquele marionete que aparece, sabes que. Sim, Tu sabes que... Mas às vezes é importante, porque Claro, eu sou para balançar demasiado. também. Sabe, para mim, eu lembro-me de estar a falar uma vez numa entrevista em que o João estava e eu a dizer, não, porque os influenciadores ganham isto, ganham aquilo, não sei o quê, mas por isto. E o João tipo, estava atrás do género: estás-te a passar? E eu, mas qual é o problema de eu dizer quanto é que eu ganho? E o João disse, mas quem diz isso? E eu, mas porquê? Porquê que eu não posso? Tipo, ele estava só a conversar comigo, queria saber qual era o problema de eu dizer. Ou sei lá, às vezes sou meio. Não sei, meio ingênua nessas que és coisas. inocente Agora já neste não. sentido. Agora já não. Agora Mas já não é tô- bom ser inocente? Não, era ótimo. Eu gostava muito disso em mim. Agora já fiquei um bocado Já calejada. perdeste a tua inocência. Não perdi a minha inocência, mas perdi se calhar. Já a minha primeira reação já não é tão, se calhar, o que é triste, já não é tão amigável, se Ok. calhar, porque já estou sempre a pensar, tipo, esta pessoa está à espera que eu faça alguma coisa e tenho de saber impor os meus limites, senão a minha psicóloga dá-me na cabeça. Não sei, acho que é muito difícil. É muito bom que a razão é a tua psicóloga. É. Mas, pronto, Bem, cada já um falei arranja as dela suas bem 20 estratégias. vezes hoje, mas sim. Não, mas eu acho que há uma diferença entre nós sabemos impor os nossos limites e sermos afáveis Claro. e sermos companheiros também de outras pessoas. Acho que há aí um meio termo. Eu é que ainda estou a tentar encontrá-lo, se calhar. Tu sentes que essa transparência pode trazer mais coisas negativas do que positivas? Ou seja, essa tal inocência, no fundo, tentar contrabalançar aqui o já não me tomam por totalmente inocente. Sim. Eh, não queria dizer isso, mas será que eu não tenho mais a ganhar em continuar a ser transparente? Ganhar até enquanto pessoa, não Sim, por sim. receber mais, não é? Sim, Tipo, sim. porque às vezes penso, sabe, uma história muito rápida. Uma vez estava numa viagem de moto, a moto estragou-se. Eu não tinha dinheiro, tinha 16 anos. Então eu tinha €1, literalmente. Então o que eu fiz foi, fui a um café, beber um copo e fiz-me amigo de um velhote. E ele guardou uma moto. Pronto, e eu arranjei boleia, depois uma tia que passou perto, deu-me 10€, apanhei o comboio e fui para o Porto. Quando cheguei a casa, o meu pai disse, pá, como é que tu foste confiar? Pronto. Pois. E a sensação com que eu fiquei, depois, passado umas semanas, ligou a filha desse senhor, também com medo, achar que a moto era roubada, qualquer coisa, não sei, pronto, eu nunca mais tinha lá ido tratar da moto. E a verdade é, o que eu sinto é 9 em cada 10 vezes vale a pena confiar. Sim, e mesmo sim. que haja uma em cada 10 que nos falha, compensa partilho. a perda, não é? Pronto. Sim. E a minha dúvida é até onde é que está o equilíbrio Yeah. entre estes dois campos? Quem descobris avisa. Não sei também, estou a dizer que está a perguntar, ou seja, essa Sim. perda de inocência se compensa. Não, eu acho sempre, lá está, o meu moto é, eu à noite vou ter de conseguir dormir de consciência tranquila. E, portanto, eu vou sempre continuar a ser transparente e a falar da maneira que me é natural. O que o João diz é, tenta só não fazer isso quando tiveres câmaras ao pé. Exato. Ou seja, aqui não dá muito jeito, mas não, mas a verdade é que eu acho que há uma. Porque depois também há uma diferença entre informação que é só nossa e informação que pode prejudicar outras pessoas, não é? Que é, às vezes, eu ser completamente transparente em relação a tudo. Por exemplo, eu tenho um negócio com sócios. Tenho que ter cuidado, a informação não é só minha para partilhar. Ou, por exemplo, para mim há um limite muito claro, que é aquilo que os meus amigos me dizem em segredo é um segredo, não é? Claro. E isto era uma coisa que eu, durante muito tempo, mesmo os segredos, por exemplo, se os meus amigos me dizem olha, preciso de contar uma coisa, mas não podes mesmo contar ao João, eu digo, nem vale a pena dizerem-me. Não vale mesmo a pena. Não... Aliás, porque dizer isso até incita a pessoa a ter mais vontade ainda. de Sim, contar. se for alguma coisa que seja absolutamente segredo, eu prefiro mesmo que não me digam, ou seja, porque eu posso-me descair nessas coisas, não é? E então não poder dizer ao João, eu nem sequer penso quando lhe digo as coisas, não, simplesmente é uma verborreia. Então acho que às tantas existe um equilíbrio entre quando é que eu posso estar super à vontade e quando é que eu tenho pelo menos quando é que eu posso estar de pantufas Isso não é bem uma pantufa. isso não é bem uma pantufa, estas são discretas. E quando é que tenho de ir assim de salto alto, né? Com cuidado. Acho que às vezes é uma questão de tato, mesmo equilíbrio. de situação, sei lá, eu tenho, por causa da minha profissão, não é? Às vezes tenho encontro com pessoas que politicamente são mais expostas, não é? E que existe um cuidado que é preciso ter, ou mesmo
Tenho que ter cuidado com as histórias que conto sobre o meu pai. Meu pai é professor universitário, não é? Não... Ainda é. Sim, ainda é. Só para que as pessoas saibam a tua profissão, porque acho que ainda não dissemos qual era. Sim, nem eu sei. Como é que se define? Disseste, por causa da minha profissão, agora vais ter que explicar. Da minha profissão, ok, sim. Então, eu faço comunicação nas redes sociais, portanto, sou aquilo que se chama de uma criadora de conteúdos, influencer, o que quiserem, mas na verdade acabo por ter muitos subpapéis. Faço parte, por exemplo, de um grupo que reúne mensalmente com o Presidente da República. E tenho uma empresa com mais 2 sócias também, que temos uma marca de roupa interior para a menstruação, que é enorme. Passo já a publicidade. Pronto, vamos tendo assim estas coisas todas que temos de fazer. Tenho também a participação numa empresa que é a Zero, que faz embalagens retornáveis através de leitores RFID que permitem ver quantas vezes foram reutilizadas. E em que também temos sócios. Portanto, temos assim várias... Qual é a linha comum que une? Sustentabilidade. Sempre. A linha comum a tudo da minha vida é responsabilidade ambiental e responsabilidade social. Não fujo muito daqui. Dito isto, vamos lá voltar ao Fernando e à Teresa e perceber De onde é que vem? De onde é que vem isso, não é? Vamos Sim. aqui escarafunchar um bocadinho. Ok. Portanto, havia o Fernando, havia a Teresa, havia a Catarina e 2 irmãos. Sim, o Miguel e o Pedro. Okay. E qual era o cenário? Onde é que estavam? Nós vivíamos em Carnaxide, Ok. em casa dos meus pais, todos. Estava a fazer o filme, a fotografia. Sim. E portanto cresceste feliz como criança, bem? Sim, cresci muito bem, muito suportada. feliz. Sim. Sempre senti que podia fazer o que quisesse da minha vida, que é um privilégio muito grande. Também às vezes deixa-nos um bocado confusos, não é? Sobre qual o caminho a seguir, mas sempre senti que a vida havia de correr bem. Acontecesse o que acontecesse, a vida ia correr bem. Uma coisa que nasceu contigo ou muito suportada naquilo que te davam em casa? Depende. A minha mãe dizia, eu era a terceira, não é? E a minha mãe dizia, tu criaste sozinha, porque tinha 2 irmãos mais velhos, um deles precisava de mais atenção. Foste uma Mowgli. E a minha gata chama-se Mowgli. Oh, estás a ver? E eu não sabia isto, eu juro que eu não estudei. Apanhá-la na rua. Cresceu sozinha. Não fui Mowgli porque tinha pais que gostavam muito de mim, e irmãos, e uma vida muito feliz, uma família muito feliz. Mas de facto, sempre contei muito comigo, e isso também nos dá uma certa... Não sei, acho que se as coisas me aparecerem à frente, sou capaz de as fazer. Não, às vezes até é um bocadinho arrogante, porque não gosto de passar às vezes algum trabalho para outras pessoas, porque eu acho que poderia fazer melhor. E isso é horrível, porque há pessoas que fazem muito melhor. Mas pelo menos tens a honestidade de admiti-lo. Sim, não, mas é horrível, é mesmo horrível isto, porque obviamente não faço melhor e faço em mais tempo. Eu não sou a melhor em tudo, não sou sequer a melhor na maior parte das coisas que faço, portanto acho que às vezes há aqui uma arrogância que vem com o crescer, com esta responsabilidade e com este tu safas-te, não é? Mas era muito suportada pelos meus pais, e a verdade é que antes de haver uma Teresa e de haver um Nené já havia os pais da Teresa e do Nené. O meu pai chama-lhe Nené. Sim, chama-lhe Nené. Estamos a saber coisas assim, isso vai avançando. Chama-lhe Nené. Pai, desculpa. Mas havia a minha avó Havia Graça. um Nené que era jogador de futebol. Havia, Não pois tem havia, nada. não tem nada a ver. O meu pai não joga muito bem a bola. Tem outras qualidades. Mas havia a minha avó Graça. A minha avó Graça foi quem me ensinou praticamente tudo o que eu sei sobre sustentabilidade. Explica-nos isso, porquê? Minha avó era do Fundão, era e é do Fundão. E eu passava lá os verões com ela, porque lá está, 3 filhos, meus pais trabalhavam, como toda a gente, não é, da idade deles. Então chegava uma altura em que precisavam de ter a casa mais desocupada. Eu não tinha a escola durante imenso tempo, eles precisavam de ajuda e eu ia muito para Fundão com os meus avós. Meu avô Zeca e a minha avó Graça. E eu era muito, muito feliz no Fundão. Pés descalços, atrás das galinhas. A minha fotografia de infância preferida sou eu de fralda com uma maçaroca na mão e com galinhas à volta. E era mesmo muito feliz no campo e muito feliz nesta vida da aldeia em que as portas estavam abertas, em que as pessoas se conheciam. E a minha avó foi-me falando muito sobre como é que era a vida dela, não é? Que era uma vida que tinha sido muito mais pobre do que a minha algum dia foi. E ela dizia, não, mas isto antes só se matava cordeiro uma vez no ano, que era na Páscoa. Não comíamos carne como vocês comem. A sopa de feijão com couve era necessidade, mas era nutrição também. Não se desperdiçava nada porque com os ossos da carne fazia-se, da galinha fazia-se a canja, fazia-se... Isto é um exemplo mínimo, mas a verdade é que tudo era aproveitado. Não havia restos, quer dizer, o que de nós não dava para comer ia para as galinhas, ou ia para os porcos, ou ia... E isto é... Que adubavam a terra. Que adubavam a terra, que davam os ovos.
havia esta ligação à terra que eu sinto mesmo que depois perdi na minha adolescência e que foi muito importante para mim recuperar agora na minha vida. O que é que te faz sentir a ligação à terra? Calma, tranquila? É a única altura em que eu estou completamente descansada. É se eu estiver no fundão, sentada, a apanhar uvas. Nós ainda temos a minha avó herdou do meu avô, elas eram 6 irmãs, mas cada uma herdou um bocadinho de nada, de um pedaço de terra, pequenino, mas que onde fizeram videira, no caso da minha avó. E então lembro-me perfeitamente de, para mim, estar a cortar uvas e a comê-las, ou tirar uma maçã da árvore, aquelas maçãs mínimas, mas que sabem mesmo a maçã, sabe? Para mim é a altura em que eu estou mais feliz, mesmo, é estar completamente desligada. Entras em flow. Entro completamente. É a altura da minha vida em que eu estou mesmo... Se eu estiver no fundão, e agora os meus pais este ano fizeram lá a casa, finalmente, e se eu estiver lá, eu consigo estar simplesmente sentada no sofá, à frente da lareira, a beber chá, durante 1 hora, sem fazer nada. Claro que não consigo, tenho uma filha, mas se a vida o permitir, se a minha filha estiver a desenhar, ou se estiver lá fora a brincar com a lama, ou o que seja, eu consigo estar só sentada a respirar, depois vou lendo os meus livros e vou... É tão bom, não sinto culpa. Eu acho que o grande foco é... Bom ponto esse, não sinto culpa. Não sinto culpa, sinto que posso estar a descansar, porque posso permitir-me estar a descansar, que não devia estar a fazer outra coisa, porque ali é para descansar. E acho que o ritmo em que nós estamos é um ritmo muito de... Eu sempre que estou... Se eu estiver a ver uma série de televisão, eu sinto que devia estar a trabalhar e não consigo desfrutar Como é que da série. consegues trazer o fundão a Lisboa, dentro de ti? Não é nada fácil, mas primeiro nós tentamos escapar-nos de Lisboa sempre que possível. Sempre que conseguimos, fim de semana, levar a nossa filha. Fica aí um novo projeto familiar. Há um novo projeto familiar também criar o fundão no outro criar lado. o fundão no outro lado, um lado onde se consigo pagar. Porque não está fácil sair de Lisboa. Não está fácil casa em Lisboa, mas também não está fácil mudar a vida para fora de Lisboa e portanto vamos tentar da melhor maneira. Mas tento sempre trazer, para mim há momentos do dia que são completamente chave. Um deles é o momento em que cozinho com a minha filha e que estamos todos em família, e o momento em que jantamos. O estar à mesa, lá em casa, é este momento sem culpa. É um momento em que o telefone nem sequer sei onde é que ele está, o computador não me interessa, qualquer chamada que venha é completamente ignorada, mesmo que seja uma coisa hiper mega urgente de alguém que... Sim, nem notas. Não sei de nada, e como não sei de nada, não posso fazer nada em relação a isso. Então o estar à mesa, o pôr a mesa, o cozinhar, o pôr as coisas, para mim são momentos que me fazem lembrar aquilo que eu se calhar vivia com a minha avó. E a horta. Nós temos uma mini horta em casa, não é? É o possível dentro da cidade. E eu às vezes até faço por pedir à Graça para me buscar alguma coisa à horta. Que é, vais-me buscar, sei lá, manjericão, hortelã. Neste momento estamos com a horta em obras, porque estamos com o jardim em obras, mas em breve isto está de retomar, se tudo correr bem. Mas a mãe quer um chá de Lúcia Lima, vais cortar a Lúcia Lima à mãe? E ela vai cortar e já sabe qual é a Lúcia Lima, e sabe a diferença entre uma e outra, e de repente às vezes temos morangos, ela vai buscar os morangos para podermos comer a seguir a jantar, ou temos... os morangos por acaso até cortam mais durante o dia, porque sabem bem no verão fresquinho, mas sei lá, às vezes há o grão, as ervilhas, nós cultivamos ervilhas, que é super fácil de cultivar e dá imenso. E a Graça adora ir à horta, tirar as ervilhas do bago e comê-las ali, porque são mais docinhas quando estão tiradas na altura. Então tento sempre que estes momentos sejam preservados, não é? De ela perceber como é que a comida cresce, de apanhar, para mim é mais importante do que ela saber fazer compras num supermercado, embora obviamente faça parte da vida, e ela também faz isso connosco. E vais explicando como é que se faz, não é? E vou explicando. E ela sabe que às vezes quando há coisas que não podemos comer porque se estragou uma parte ou uma casca de alguma coisa, por exemplo, as bagas da ervilha nem sempre conseguimos aproveitar todas, as vagens, e por isso vai para o compostor e portanto ela vai dar de comer às minhocas, nós damos de comer à Chiara, que é a nossa cadela, à Mogli e à Vinha, que são as gatas, e às minhocas. Pronto, e ela depois a seguir vamos pescar o cocó das minhocas, que é o que é, e vamos pôr na terra, que é o composto, e que isso vai fazer com que a nossa comida cresça, e portanto a seguir temos a comida de novo, e depois o que sobra da comida vai outra vez para as minhocas. Portanto, há esta ligação. Portanto, viver contigo é uma aula constante de Eu biologia não sei e de se é uma ligação à aula. terra. Eu acho que isto é uma coisa que estava tão enraizada em nós há 20 anos e que neste momento parece uma coisa tão Estamos complexa. desligados. Estamos desligados, porque isto não é rocket science, não é? Não é assim. É simplesmente a natureza a fazer o que faz.
não há nada aqui que seja preciso ensinar propriamente dito, porque ela vê. Eu não tenho de lhe dizer, agora nós vamos tirar isto, daqui a 3 semanas isto já começa a ficar grande, a partir do momento em que fica grande chama-se uma muda, depois faz o transplante da muda. Eu não tenho de lhe dizer isso. Ela diz, mãe, já tem 2 filhinhas, já tem 3, já está forte para ir para a terra. Eu disse, olha, aquela tem 3, aquela tem 4, vamos experimentar pôr as 2 e vamos ver qual é que fica melhor. Ao final de um mês ela percebe que a que tinha 2 não sobreviveu e portanto as mudas mais fortes são aquelas que já estão um bocadinho maiores. Portanto não há grande... É aquele conhecimento empírico, não é? Sim. Aquele conhecimento mais... Pela experiência. É, a experiência. E diz-me, ligado a isto, mas percebo que vem da tua avó Graça, Sim. este conhecimento, esta paixão, esta ligação à terra. Depois, a certa altura, aí disseste que durante a adolescência, assim, durante uns tempos, portanto, isto passa-nos um bocadinho ao lado, a vida está a acontecer a outros níveis, todos passamos por isso, e depois isto volta, não é? Um bocadinho estes temas, não sei há quanto tempo, que é 8 anos, 6 anos. Sim, 7. 7 que fazes 7, isto 8. de forma profissional. Sim, Antes 6 que faço de disso, forma profissional. 6, portanto, se calhar 7, 8. Sim. Quer dizer, começas a fazer uns vídeos no Instagram e a publicar umas coisas. Quer dizer, como é que isto, ou se calhar até antes disso, mas como é que isso volta outra vez e porquê fazer isto? Sim. com que Também intuito, é uma não é? questão que o Steve Jobs dizia uma coisa que é life is about connecting the dots, não é? E que só quando olhamos para trás é que vemos quais é que são os pontos que nós ligamos. Exato. Porque até lá não fazíamos Sim, ideia, sim, não é? sim. Eu lembro-me dele contar que ele teve uma aula de caligrafia quando estava na faculdade, antes de sair, e que dizia, toda a gente lhe perguntava, mas para que é que tu estás a aprender sobre caligrafia? E depois na Apple ele trouxe fontes diferentes, não é? E algo tão simples que fez diferença no posicionamento da marca. E é engraçado porque eu acho que as nossas paixões ao longo da vida, sejam elas pessoas, sejam elas coisas, depois vão-nos moldando um bocadinho. E eu acho que comigo aconteceu muito isso, que eu não consigo dizer que houve um ponto na vida que me tenha feito voltar a pegar nestes temas. Mas eu fui escoteira, acho que isso contribuiu muito para a minha percepção sobre o mundo, sobre aquilo que nós podíamos fazer, o deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Era o lema do Baden-Powell, que foi fundador do escotismo. E tinha muito esta ligação também ao campo, os acampamentos, e foi engraçado porque os meus pais puseram-me nos escoteiros quando me puseram num colégio. Porque a minha mãe disse que se recusava que eu fosse dondoca. E que ia para aquela escola assim, que era uma escola de raparigas, ainda por cima, que eu queria imenso ir, porque uma amiga minha da música estava lá e eu adorava aquela ideia. Tinha acabado de ler um livro que era As Gêmeas no Colégio das 4 Torres, em que eram gêmeas que viviam num colégio interno, só de meninas, e então o meu sonho era esse. E quando tive uma amiga da música que estava num colégio em que eram só raparigas, embora não interno, e disse à minha mãe: oh mãe, eu quero ir para lá, eu quero não sei o quê. A minha mãe só pensar, estás completamente doida. Mas pronto, não sei. Lá aceitou, mas disse, vais para os escoteiros. E fui muito feliz nos escoteiros. Portanto, os escoteiros também foram uma parte muito grande da minha identidade, daquilo que foi o moldar se calhar daquilo que eu sou hoje em dia. E as amizades que eu fiz lá continuam, amigos com quem mantenho relação, embora não nos vejamos muitas vezes, mas mantemos relação. Fazemos todos os anos jantar de Natal, encontramos algumas vezes. São pessoas que têm muito carinho. Depois, se calhar, na faculdade tive outro momento chave quando conheci a minha melhor amiga, a Maria. E foi uma história muito engraçada, que eu sei que não tem nada a ver com o podcast, mas eu vou contar porque tem mesmo tudo a ver. Tudo tem a ver com o podcast. Não há nada que esteja fora do podcast. Depois, se vocês quiserem, cortam. Porque eu, quando fui para o técnico, para a arquitetura, eu senti-me um bocado na dúvida se era mesmo aquilo que eu devia fazer ou não. Eu era muito, muito boa aluna. E portanto, com a minha média e em artes, diziam-me que eu tinha de ir para a arquitetura, sim ou sim. E eu tinha muitas dúvidas se era aquilo que eu queria. Pensei em gestão, pensei em artes, pensei em moda, pensei em imensa coisa. Então estava assim um bocado, não conhecia ninguém que fosse para aquela faculdade, nem para o meu curso, não fui com amigos. E cheguei lá no primeiro dia e estava assim na fila para as inscrições e estava a passar veteranos de praxe de vários cursos e perguntaram: este que curso? Eu disse: arquitetura. E ele disse: acabei de falar com uma rapariga também da arquitetura e vocês são pouquinhos, portanto eu vou-te apresentar. E virou-se e disse: Catarina, Maria Catarina, agora vão lá ser melhores amigas para sempre. E assim foi. Assim foi. Desde esse dia que somos melhores amigas, mesmo. A culpa foi desse Foi rapaz. desse rapaz. E eu gostava muito de lhe agradecer, já não lembro quem foi. Rapaz, estás aí? Se estás aí. Obrigado. Obrigada. Sim. Veterano de civil, que no ano de 2010 foi juntar 2 miúdas de arquitetura. E foi muito engraçado porque criei um grupo de amigas que parecia que nos conhecíamos todas há anos. Tanto que na primeira semana de aulas perguntaram: vocês conhecem-se de onde? Vieram da mesma escola? Não, nós conhecemos aqui. Só a gente ficava:
como assim? Conhecem-se daqui? Vocês... A mim parecia que nos conhecíamos de sempre. E hoje em dia a Maria é a madrinha da minha filha, eu sou a madrinha do filho dela, somos amicíssimas mesmo. A irmã que não tive. Tive irmãos, mas não tive. A irmã foi ela, porque é à espera dela. E é engraçado que a Maria tornou-se vegetariana quando a meio da faculdade. E ela comia duas coisas. Ela comia bife com batatas fritas e comia pizza de pepperoni. A alimentação da Maria era integralmente isto. E um dia vi um documentário e tornou-se vegetariana. Pensei que tinha sido por influência. Nada. Eu é que fui super influenciada por ela. E ela dizia, não, mas eu vi este comentário. Ai Maria, pelo amor de Deus, não acredito em tudo o que tu vês. Não podemos também, essas coisas são feitas para... E eu vi o documentário e revirei os olhos milhares de vezes. Que era o Cowspiracy. Revirei os olhos milhares de vezes. Sim. Revirei os olhos, eu sabia que havia ali coisas que estavam completamente erradas. É um documentário, não é? Aquilo também é feito para vender, não é só para ser passar factual. a mensagem não é? que eles querem. Exato. Mas aquilo foi ficando e eu fui começando a pensar um bocadinho nestas questões, a pensar um bocadinho mais, sendo que na altura eu era completamente viciada em moda, tinha um blog de moda na altura e portanto a sustentabilidade para mim eu fingia um bocado que não via, porque eu ia à fast fashion muitas vezes. Eu trabalhava já, quando entrei para a faculdade eu trabalhava e portanto já ganhava dinheiro e vivia em casa dos meus pais, portanto gastava demasiado dinheiro em fast fashion, mais do que gosto de admitir. Então não queria muito, também não queria aprender muito, porque isso ia mexer muito com a minha vida, de certeza. Porque depois eu sou uma pessoa mais ou menos de causas, os meus pais sempre foram de causas, e portanto, a partir do momento em que sei uma coisa, não consigo propriamente ignorá-la. Vamos só fazer um quadradinho. Vamos. Catarina, o que é fast fashion? Ok. A fast fashion, a moda rápida, é um tipo de produção de moda que produz coleções todas as semanas. Os casos de fast fashion mais conhecidos talvez sejam, não sei se posso falar de marcas aqui, se calhar não. Sim, não? Eu acho que não há restrições. Pronto, fast fashion geralmente estamos a falar da Inditex, do grupo de Inditex, de H&M's da vida, portanto este tipo de marcas que em vez de produzirem duas coleções de primavera-verão e outono-inverno, ou 4 se contarmos resort, e, enfim, produzem muito mais quantidade de peças, geralmente em muita escala, com grande desperdício e geralmente associado também a condições laborais difíceis. Pronto. Ok, obrigado, fim de caixa. Boa. Portanto, também não queria assim mudar muito a minha vida, não é? Mas comecei a ir ouvir sobre estas coisas. Depois eu sempre estive muito ligada às causas sociais, mais por causa do meu irmão, não é? Porque ter um irmão com deficiência abre-nos muito os horizontes para aquilo que são as injustiças sociais do mundo, não é? E a minha mãe também sempre trabalhou até há pouquíssimos anos, até há 2 a 3 anos, trabalhava numa escola num bairro chamado Bairro Social, antigamente chamava-se Bairro Social, portanto sempre tive esta relação muito próxima com estas injustiças que havia e portanto essas sempre foram muito mais as minhas causas. E é engraçado que na altura ela começou a falar sobre isso, eu comecei com o bichinho, mas foi quando se calhar conheci o João que isto começou a ser muito mais... Espera aí que temos que pôr a música, espera aí. Sim. É verdade, mas se calhar quando o conheci comecei a pensar que não seria menos eu por começar a acordar por estes assuntos e que se calhar até seria mais eu. E o João dizia-me uma coisa muito engraçada, porque eu adoro poesia, sempre adorei poesia e tinha sempre livros de poesia, nomeadamente havia um em particular que era As Mãos e os Frutos, do Eugénio de Andrade, que eu adoro e tinha sempre enorme a cabeceira. poeta, incrível, dos meus preferidos. E ele dizia, é tão incongruente, tu tens esta vertente em ti que quer tanto saber sobre o mundo, sobre as culturas, sobre as pessoas, e tu não consegues dormir sem ter um livro de poesia à cabeceira e depois vais comprar num sítio que está associado à mão de obra escrava infantil. A poesia tira-te do escuro? A poesia tira-me do escuro? Sim, completamente. É mesmo... lá está, a música, a poesia, há assim coisas, a pintar, são coisas que me deixam num lugar de paz, tipo fundão. E eu costumo dizer muitas vezes que se eu não tivesse de ganhar dinheiro para viver, eu não fazia... eu adoro o meu trabalho, mas eu não fazia nada disto, eu só me divertia a pintar, a tocar e a ler poesia. Isto era o que eu faria se não tivesse de ter... passava os meus dias no piano, os meus dias a pintar, os meus dias a ler, a escrever, sem nenhum objetivo que não fosse só do prazer da leitura, do estar. Sim. Infelizmente não é possível, toda a gente tem que ter um trabalho e eu adoro o meu, portanto não posso queixar, até porque acho que se tivesse de
fazer alguma destas coisas para ganhar dinheiro, já não ia tirar o mesmo prazer delas. Não, de todo. Tanto que eu dei aulas de piano durante algum tempo. Foi assim que conheci o João, aliás. E Deste aulas ao João? dei. Isso é Dei. extraordinário. Conta-me lá isso. Agora, desculpa lá. Eu sabia faço disso, estes mas não ia desvios. perguntar, não ia meter-te Não, na peraí, berlinda. eu Mas faço olha, estes desvios. Isto é interessantíssimo. Isto é uma boa história de amor. É uma história bonita, sim, de facto. Não sei se eticamente diz muito sobre mim. Não, mas- esquece lá a ética. Conta a história. Mas sim, eu na altura tinha acabado o meu mestrado no técnico. Tinha passado por uns meses a fazer um reforço numa loja de Natal enquanto não defendia a minha tese. E estava meio sem saber o que queria fazer, achava que queria ir para a gestão fazer um segundo mestrado, portanto estava ali naquele limbo em que eu sabia que não queria ser arquiteta. Estive a fazer outros trabalhos, trabalhar em loja, na altura também trabalhava como stylist de moda, portanto fazia uns trabalhos freelancing. Mas também, como adoro música e tinha as qualificações necessárias para dar aulas ao nível a que estava a dar, comecei a dar aulas de piano. Primeiro numa escola de música pequenina da paróquia da minha zona, e depois comecei a dar em casa a pessoas mais velhas, que geralmente nas escolas de música não costumam apanhar-se. E comecei a dar aulas a uma amiga do meu fotógrafo, do fotógrafo com quem eu fazia os freelancings de styling, que trabalhava na altura na Nestlé, que era onde o meu marido trabalhava. E comecei a dar aulas. Dava em minha casa, portanto eu tinha lá o piano, em casa dos meus pais, no sótão. Dava-lhe as aulas e ela disse: há um colega meu da Nestlé que também gostava de ter aulas de piano, posso dar-lhe o teu número? E eu disse: podes, à vontade, claro que sim, para mim é melhor, em casa ganha-se melhor do que na escola, como é óbvio, não é? Disse: claro que sim, dá-lhe o meu contacto e combinámos uma aula de piano. E há aqui uma história muito engraçada, porque quando ele chegou, lá veio ele eu fiquei assim... Não há amor à primeira vista, eu tinha namorado na altura e portanto nem sequer estava disposta a isso, mas fiquei tipo, quando começámos a conversar, uma pessoa muito interessante, uma pessoa com quem gostava muito de conversar, e eu mandei uma mensagem à minha melhor amiga e disse: acho que vou ter um problema com um aluno meu de piano. E a minha melhor amiga mandou uma mensagem e disse, a Maria disse, é uma pestinha, porque eu dava aulas a crianças. E eu disse: não, é um bocadinho demasiado interessante para eu se calhar conseguir ignorar. E ela ligou-me em pânico e disse: baby, que idade é que ele tem? E eu disse: não, calma, tem 28. E ela: tu não podes dizer que estás a gostar se calhar um bocadinho demais de conversar com um aluno teu, quando a última coisa que eu soube é que tu dás aulas a crianças entre os 5 e os 10 anos, percebes? E eu: Maria, por amor de Deus. problema com o aluno. E ela eu disse: não, Maria, não, é adulto, não sei o quê. E ela: ai, por amor de Deus, esquece, que pânico, não sei o quê. E eu: não, acho que nós damos mesmo super bem, acho que podemos ficar mesmo amigos, mas eu não sei se posso tipo, fazer amizade com aluno, não é uma coisa que é um bocado... mas pronto, depois não parávamos de conversar, ao ponto de que o meu pai houve um dia que me mandou um berro, porque eu fui levar o João à porta, os meus pais estavam à espera para jantar, ele tinha aulas às 6 ou 7 da tarde, já não sei, e eram para aí 8h30, estava eu ainda à porta a conversar com ele, e às vezes o meu pai manda-me um berro da cozinha a dizer: Catarina, aqui imediatamente! E eu tipo: ai, desculpa, tenho de ir. E pronto, e depois fui à sala e o meu pai: em minha casa não te vais pôr com estas poucas vergonhas de ficar horas Poucas à conversa vergonhas, com um homem à porta. rapaz. E eu tipo: que poucas vergonhas, pai. Nós estávamos a falar sobre banca, sobre nada, não estávamos a falar, só que nós passávamos horas a conversar. Portanto, isto horas. foi um momento doce patrocinado por Nestlé. Bom, Exato. ele trazia-me chocolates. Isso. Se o homem sabe. Sabe. Foi jogo sujo. Houve uma altura em que ele ficou sem carta e eu dava-lhe boleia para lá porque ia ter com amigos também que moravam perto dele e portanto tudo depois pronto, apaixonámos-nos muito, muito rapidamente. Olha, para não te sentires mal, a pessoa com quem eu tenho uma relação também é professora de piano e de canto Boa. e deu-me aulas de canto. Pronto. E está tudo bem. Bem, afinal não é a única história no de meu amor caso, assim. No meu caso ainda foi pior, porque Ai, meu Deus. eu comecei as aulas de canto e ela ria-se na minha cara com os exercícios de aquecimento de voz. Não sei se já viste um exercício de aquecimento de voz. E cada vez que eu fazia isto, ela com o seu profissionalismo desatava-se a rir à gargalhada. E tudo nasceu aí.
Mas eu acho que Não sabia dessa. Isto são aquelas histórias que se calhar com câmaras não... Lá está, percebem a inocência de eu contar estas coisas. Depois já vou ter o meu marido à perna a dizer, não devias ter dito isso. Ó João, é que eu conheci o João quando ele trabalhava na Nestlé. João, a seguir vês cá. Pois, João, pois, a seguir pois. vês cá com todas as histórias que ela não quer contar. Verdade, verdade. Mas é engraçado. Depois a história que eu não sabia é que essa minha aluna de piano, a Margarida, quando disse ao João para ter aulas, disse: olha, só te queria avisar que ela é todo o teu género, mas tem namorado há 7 anos, portanto está fora de questão sequer tentares alguma coisa. E o João, tipo, acho que se riu de género, pá, não estou nem aí, não é todo para isso. Mas pronto, é engraçado hoje em dia. Bom, E voltando à história, hoje em dia estás com ele, trabalhas com ele. trabalhamos juntos. Sim, que também é um inferno às vezes, mas sim. Hoje em dia tentamos separar ao máximo os nossos trabalhos também. Vocês também têm porque- muitas frentes, não é? Tipo, Sim. se calhar só aqui um bocadinho de contexto. Portanto, tu começas há 8 anos a fazer umas publicações sobre sustentabilidade, economia circular, responsabilidade social. Não sei se quiseres passar também o patrocínio aos teus irmãos, que acho que também são Sim. uma grande história, não é? Verdade, Os eles agora Iron têm os Brothers. Iron Brothers. E que fazem triatlo. Sim, eu os dois nunca juntos. me lembro dos nomes. O Pedro e o Miguel Pedro e o Miguel, fazem o Ironman juntos e triatlo juntos, sendo que o Miguel puxa o Pedro, não é? claro. Pronto, portanto Portanto, é assim, brutal. são malucos. Sim, é uma loucura. Um sozinho já é Não, uma são, loucura. Mas, são os dois. mas, quer dizer, as tuas redes vão crescendo, tu começas a perceber que não só há um espaço enorme e uma sede enorme deste conhecimento que estava meio, se calhar, adormecido, e as pessoas a quererem fazer mais e melhor, e começas a lançar projetos. Sim, sim. E o João até nem sequer entra logo nesses Não, o projetos, João só né? se juntou quando Que eu já tinha projetos é que lançado a loja. existem hoje em dia, que Ok. já são mais que as mães, e Só como é que agora. vocês se dividem também a Sim. a logística familiar aí no meio. Sim, então a primeira coisa a dizer da logística familiar é quando vamos buscar a nossa filha à escola, o nosso dia para. E vão os dois. não é? Geralmente vai o João buscá-la, porque ele consegue levá-la na bicicleta muito melhor do que eu, que sou um caso difícil. Embora nos desloque de bicicleta a maior parte do meu tempo, com ela tenho imenso medo. Portanto, vai o João. E precisamente que ela está em casa, estamos para ela. Às vezes está um bocadinho mais um outro, porque há alguém que tem de apagar algum fogo, mas no geral estamos os dois a partir das 4h30, 5. Estamos os dois para ela e só quando ela se deita é que depois, eventualmente, voltamos à carga. Mas primeiro não foi sempre assim, não é? E depois há dias de exceção e a verdade é que depois a nossa relação também sofre muito, não é? Porque trabalhamos muito os dois. Mas como começou, eu tinha a página do Instagram, que foi crescendo. Com a página do Instagram vieram as primeiras parcerias remuneradas, ou seja, de marcas que falavam comigo para eu poder apresentar soluções ou produtos que tinham a ver com sustentabilidade ou que tinham incorporado de alguma forma a responsabilidade social e ambiental. E isto foi o primeiro stream de negócio, não é? Que era meu, eu trabalhava, era só eu, não, ou seja, tinha o fotógrafo com quem trabalhava geralmente, na altura cheguei a ter uma agente, mas o João não estava ainda aqui. O João na altura trabalhava primeiro, portanto saiu da Nestlé, foi para a Sua Compal e depois foi para a consultoria, para a Burning Point. Portanto, ele tínhamos limites muito bem definidos. O João tinha o trabalho dele, eu tinha o meu. Claro. Depois comecei a lançar workshops, que hoje em dia já não faço, porque acho que o meu ego me subiu um bocado à cabeça nessa altura, porque há pessoas que sabem muito mais sobre os assuntos do que eu e, portanto, prefiro hoje em dia fazer um podcast que é completamente gratuito para toda a gente pode assistir, em que convido os especialistas a falarem sobre aquilo que sabem. Pronto, que é melhor. Mas na altura pareceu-me... Como é que chama o podcast, só para as pessoas saberem? Do zero. Podcast do zero. Pronto, e não sei, os workshops, na altura isso permitiu-me também despedir-me. E isto já foi depois de ter a graça, acabada de ter a graça, na verdade, há uns meses, antes de entrarmos em pandemia. E pronto, depois entramos em pandemia e eu comecei a sentir que, bem, as redes sociais cresceram imenso durante a pandemia, imenso. Quem trabalhava com redes sociais teve aí uma altura de minador, completamente. Em menos que nada, comecei a ganhar muito melhor do que ganhava no meu trabalho antigo. Portanto, estava numa farmacêutica, em marketing, e não ganhava mal, e passei a ganhar muito melhor. E portanto, aqui ainda estava sozinha também. Depois lancei podcast, também ainda estava só eu. E lancei depois a loja do zero. A loja do zero também a lancei ainda eu. Ainda cheguei a contratar 2 pessoas antes do João se despedir e vir para o nosso negócio, para o projeto do zero. Pronto. Na altura, o projeto tinha então a loja, tinha o podcast, tinha as minhas redes sociais e ainda tinha os workshops. Neste momento só faço workshops de empresas
mas é um contexto um bocadinho diferente de capacitação das pessoas. E já existia tudo antes do João vir, mas o João ajudou a otimizar um bocadinho estes processos todos. O João é o nosso financeiro de serviço, é a pessoa que me puxa um bocado para a terra. Lá está, é a vozinha que te puxa e diz: olha, anda cá, Sim. vem cá abaixo. Mas também foi. Foi uma vozinha, é uma vozinha na cabeça, e às vezes eu esqueço-me disto com demasiada frequência, mas também foi o braço que me amparou quando eu disse que queria tentar fazer isto sozinha, e foi ele que me disse: vai. Que nesse caso é uma vozinha boa a dizer: olha, deixa a terra. Sim. Sim, mas às vezes não é boa, às vezes não é uma vozinha boa, às vezes é só castrador. Mas também foi a pessoa. João, eu tentei defender. mas foi a pessoa que me permitiu achar que conseguia, porque eu estava, se calhar, tinha passado uns anos da minha vida um bocadinho mais insegura. E o João deu-me muita segurança. Isso é muito importante. Ou seja, ele esteve lá a segurar o barco para eu conseguir experimentar fazer isto. E eu às vezes esqueço-me disso, desculpa, João. Mas há uma parte que tu disseste: de facto, as redes sociais houve um incremento enorme com a pandemia, e de repente eu estava a ganhar mais do que ganhava na frente. Mas as pessoas que não pensem que isto vem sem trabalho, que isto deu muito trabalho a conseguir, certamente. Deu mesmo muito. Ou seja, as redes sociais eu acho que é preciso sermos muito claros em relação a isso. As redes sociais, quando se vive das redes sociais, dá para viver bem das redes sociais, mas é um número mínimo de pessoas que consegue fazer isso, em primeiro lugar, e é à custa de uma carga mental, como existem muito poucos trabalhos. E eu acho que posso dizer isto porque já trabalhei a recibos verdes, já trabalhei a contrato numa empresa multinacional, já trabalhei numa empresa portuguesa, já tenho negócios por conta própria, e de longe aquilo que me tira mais carga mental são as redes sociais. Mesmo, de longe. E neste momento não é o único projeto que eu tenho. E aquilo que me drena mais são as redes sociais. Portanto, em termos de custo-benefício, não é de longe o melhor trabalho do mundo. E às vezes acho que as pessoas se deixam um bocado deslumbrar pelo quanto se pode ganhar e os presentes que se podem ter. Porque é verdade, recebe-se muita coisa. Isso é completamente verdade. Muitos gifts, sim. Mas, e não querendo parecer aqui um bocado... para uma agradecida, mas esses gifts vêm com propósito. É a questão do networking versus o companheirismo. É comercial, não é? É um propósito comercial. E às tantas, eu lembro no outro dia vi um story da Melina Abcacis que dizia: já não estou a aguentar isto. Tipo, era uma fotografia dela no meio de caixas, e era todas as semanas aquilo que é: eu não consigo dar resposta a isto tudo, e as marcas, quando enviam sem perguntar se querem que enviem ou não, estão à espera que eu fale sobre elas, não é? Tu falaste de custo-benefício e Sim. A pergunta é: mas essa tua faceta de influencer é sustentável? Neste momento... Não estou a falar financeiramente, estou a falar de vários níveis. Sim. Neste momento está a começar a deixar de ser, em termos de saúde mental, em termos de disponibilidade. Eu já fico muito estressada cada vez que abro uma caixa de comentários, e é uma coisa que não me acontecia. E não é que receba muitos comentários maus, pelo contrário, tenho uma comunidade espetacular, mas basta haver um que nos traga logo o dia. E a partir do momento em que nós temos 100 mil pessoas na nossa página, não é? Que é mais ou menos o que tenho, por muito que haja 100 pessoas muito queridas a dizerem um comentário muito querido, se houver uma a dizer alguma coisa muito chata, isso vai-nos estragar o dia. E é impossível que alguém tenha 100 mil seguidores por dia não receba uma mensagem, um comentário todos os dias que seja mau. É praticamente impossível. E imaginem, eu dou sempre este exemplo. Imaginem de manhã a pessoa acorda, está super bem disposta, está a ouvir música e está no carro, na bicicleta, onde quiser. E está a ir para o trabalho. E há alguém chateado, que não nos conhece de lado nenhum, que abre a janela do carro e diz: tu és uma atrasada mental, não sabes conduzir, andas a empatar o trânsito, vai mais é para a tua casa, cozer meias. Essa pessoa não nos conhece de lado nenhum, nós nem sequer estávamos a fazer nada que achamos que seja mau, mas a pessoa decidiu destilar ódio para cima de nós. É inevitável a pessoa mais otimista do mundo que a seguir vai ficar menos otimista do que estava quando essa pessoa lançou esse comentário. É inevitável. Agora imaginem isto acontecer todos os dias da vida. Todos os dias há alguém que é desagradável. E nós, enquanto seres humanos, não estamos preparados para lidar com isto. Imaginem, eu faço um story qualquer a falar de uma marca portuguesa que me ofereceu umas calças. E eu gostei imenso das calças e quero agradecer, são feitas de material reciclado, obrigada a esta marca. E há alguém que diz: não te ficam mesmo nada bem, não devias usar isso. Com essa, às vezes pior com essa. Isto é muito leve. Sim. Imaginem, nós estamos na rua, Duarte, se estas coisas novas, estás a andar na rua, estás ao telefone com alguém até, fazer alguma coisa, dizer: pá, obrigada, gostei imenso do presente, obrigada. E alguém diz: oi, eu não devia andar com isso na rua, essas calças ficam horríveis. Não é bom. É que é isto. Não é. É porque eu estou simplesmente a existir como se estivesse na rua
E há alguém que decide que vem dizer alguma coisa. E isto é nada. Já houve pessoas a dizer que a minha filha não devia ser tirada, que sabe que vai descobrir onde é que eu vivo e que eu um dia vou ter uma surpresa. Oh, meu Deus. Portanto, é malucos isto, por não é? tudo. É um mundo mesmo horrível. Claro que 99,9999% das redes sociais são ótimas e acho que são muito positivas. Mas esta exposição, e eu até sou uma pessoa relativamente... Eu não exponho muito a minha vida pessoal, nunca ninguém viu os meus amigos nas redes sociais, nunca ninguém viu jantares de amigos, nunca ninguém... Não vê a minha filha, não vê... Portanto, não... Falo do meu Há trabalho. uma reserva que tu tens. Há uma reserva, não total, porque há coisas da minha vida que faz sentido pôr e, sobre sustentabilidade, e portanto, tudo bem, mas ninguém sabe o que é que eu estive a fazer hoje, ninguém sabe onde é que eu estive ontem. Eu não costumo ser assim, ou quando sabem já é depois de eu ter feito as coisas, que é para não estar tão exposta. Portanto, e ainda assim as pessoas imiscuem isso muito. Quando as pessoas querem ser más, conseguem ser muito más, mesmo. Isto é muito difícil. Ou a quantidade de vezes que já me perguntaram nas redes sociais se eu estava grávida. E tipo, estava só gorda. Tipo, tinha só engordado. Tipo, perdão, gosto de comer. Não é nada. E até é mais difícil no caso, sei lá, eu já, ainda por cima já tive gravidezes que não correram bem e já disse várias vezes, tipo, não me perguntem isto porque eu estou a tentar engravidar há 4 anos, não quero que me falem, não quero que me estejam sempre a perguntar. E as pessoas sentem-se no direito, não é? E sentem-se no direito porque a página é pública, mas a verdade é que se tu estiveres no meio da rua eu não te vou perguntar da tua vida, não é? E também és uma pessoa pública na rua, não é? Mas as redes sociais têm este custo-benefício que para mim já não está a ser incrível e que está a destruir um bocadinho aquela maneira mais leve de ver o mundo, sim. E eu acho que é isso que me está a tirar aquela inocência boa que eu sempre adorei. E é justo. Mas e os outros projetos? Porque tu tens outros sim, tenho também outros. com imenso impacto. Sim, ou seja, eu sim, acho que a sim. tua página em si, tu tens pessoalmente imenso impacto. Sim. Sei Sim, lá, e tem acho que dias. posso dizer com imensa naturalidade e à vontade, e acho que temos essa relação próxima que entretanto Sim. também criámos, mas eu acho que, por exemplo, a Reshape Ceramics não existiria ou não estaria onde está hoje se não tivesse sido a Catarina. Caixinha, Não, o que é foi que é muito- Reshape Ceramics? É um Caixinha. negócio social que emprega pessoas que estão ou que estiveram presas, que é gerido e feito pela Reshape, uma associação da qual eu participei da sua fundação. Primeiro, Mas, isto é completamente mentira, Eduardo. A Reshape não existia se tu não existisse. não, a Reshape Ceramics. Está bem. Ainda assim. Estamos a falar... A Reshape Não, para mim é a mas- Reshape Ceramics, ainda por cima. Mas sim. Sim, não, mas isto para dizer que eu acho que é de uma generosidade enorme e acho que existe imenso impacto para além do conteúdo que tu crias, do impacto que isso tem no mundo. Há depois estes projetos, e não são poucos, são vários, estou só a dar aquele que me tocou a mim diretamente, que exponencia, mas há outros, não é? Que tu tens estado a criar. Essa é a parte que eu gosto, não é? E que tem imenso impacto também, e portanto acho que, não sei se quiseres apresentar aquela, estavas a falar da marca da Da Norm, Norm, sim. da Cidade do Zero, o podcast, pronto, não sei Ok. se quiseres. Isso é engraçado porque aquilo que eu mais gosto de fazer é Porque são juntar- variações, não é? Tipo, Sim, são claro, coisas que foram nascendo. claro. E partem daquele princípio que eu acho que partilho contigo, que é o da comunidade, não é? Que é mais do que networking, comunidade. Nós, quando conhecemos alguém que faz alguma coisa bonita, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar os parabéns e dizer como é que eu posso ajudar. É. E de facto, isso é uma máxima importante. E acho que das coisas que eu mais gosto de fazer é mesmo juntar pessoas. Imagina, vocês tinham um projeto incrível, se calhar tinham uma audiência incrível que gostaria de apoiar esse projeto, é só juntá-las. Ou tinha uma loja Sim, onde podíamos mas passar. é de uma generosidade grande, não é? Tipo, não terias a obrigação de o Não, fazer. está bem, certo, não é? mas vocês também tinham um projeto muito bom, ou seja, Sim, claro. eu acho que é bom aproximar projetos bons de pessoas que queiram apoiá-los e projetos entre si também, imagina, quando a vela, As velas, sim, que ainda hoje em dia temos. que ainda tem, acho que quando há pessoas que têm projetos bons que podiam beneficiar uns dos outros, eu gosto de os apresentar e agora façam a vossa cena, não tenho nada a ver com isso, tipo, Consideras-te generosa? Ele falou em generosidade. defendo os dias. Ou seja, acho que sou mais altruísta do que generosa. Explica-nos. Então, a generosidade pressupõe sempre. Não sempre, se calhar nós é que temos esta conotação meio capitalista da generosidade de ser financeira. Não. Que se calhar não, sim. Por exemplo, tu dares de ti, dares do teu tempo, Sim, pois é, sim. é uma generosidade. Não sei se me considero muito generosa, porque isto vai ser bem mal, mas Honesta. eu tiro mesmo prazer de fazer isto. Então, imagina, é bom para mim também.
eu gosto mesmo de ver assim projetos a crescerem, ou eu não tenho nada a ver com eles, mas gosto mesmo de ver tipo, que há um projeto bom que está a chegar ao sítio certo e o que eu pude fazer está feito. Sinto-me mesmo realizada com isso. E se eu não me sentisse realizada, não sei se era capaz de fazer a mesma coisa. Portanto, por isso é que eu tenho dúvidas em relação a chamar a isto de generosidade ou não. Porque eu acho que a generosidade às vezes até pressupõe a pessoa nem sequer querer fazer aquilo, mas é o que tem de fazer. E de que lado teu é que menos gostas? E como é que te lidas com isso? Que lado meu é que menos gosto? Isso é uma pergunta mesmo difícil. Para além de não saberes dizer não. Sim, isso não gosto muito disso, mas pronto. Eu irrito-me muito com as pessoas que me são muito próximas. Ok, conta-me seja, lá isso. Ai, que horror. Eu sinto-me muito má pessoa muitas vezes. Porque... Quem não? Sim, não sei, eu acho que... Não sei, há pessoas certamente muito melhores do que eu e, portanto, se calhar não se sentem tão mal. Mas sinto-me que às vezes disparo com as pessoas que menos têm culpa. Um exemplo disso é, obviamente, o meu marido e o meu sócio, não é? O João. Única e mesma pessoa. Às vezes eu estou irritada com alguma coisa e ele até está a tentar ser querido e se calhar ainda há bocado estava numa reunião e estava super irritada com uma coisa das nossas obras, estão super atrasadas, e estava a dizer, não, mas isto não pode ser assim, não sei quê, não sei o que mais. Ou não, depois tens razão, eu também acho, não sei o quê, e veio-me dar um abraço. Eu, não me des um abraço, estou tão irritada. Eu tipo, certo, mas não é comigo, pois não. Eu, neste momento é com tudo, larga-me. E é esta coisa de se calhar não estar muito habituada quando estou a ter um dia mau porque os dias maus eu resolvia-os sozinha, não é? Como? Resolvia-os de género, ia para o quarto, ouvia música, tocava piano, lia um livro, eu sempre me refugiei imenso na leitura para tentar sair às vezes da realidade, porque obviamente todas as famílias, por mais incríveis que sejam e por mais amor que haja, têm problemas, não é? E eu refugiava-me imenso na leitura, no piano, no estudo, imenso. Portanto, eu quando estou irritada, eu preciso que me deixem completamente sozinha. E isso é muito incompatível com ter uma família. Porque há dias em que eu estou muito irritada e a minha filha quer a minha atenção e que quer colo. E nesses dias, graças a Deus, que tem um pai incrível. Porque o João, quando está muito irritado, quer um abraço. O João, quando está doente, precisa que eu lhe vá buscar um copo de água. Eu, quando estou doente, preciso que me desapareçam da frente. Portanto, Eu vou buscar o copo de água. Eu vou buscar o copo de água, eu vou à fonte buscar a água se eu preciso. E nem que vá de gatas, mas eu vou sozinha. E isto é o não saber ser cuidado. E isso irrita-me imenso. Eu não sei mesmo ser. Voltar ao início, né? Do saber pedir ajuda ou aceitar ajuda. Não sei, eu acho que essas coisas que eu mais odeio em mim, porque depois sou tão má com pessoas que me querem tão bem que é mesmo. É triste, é mesmo triste fazer isto às pessoas, afastá-las desta maneira. Acho mesmo muito triste. Não estou a tentar trabalhar isto no sentido em que. Ou seja, reconheço que existe isto, reconheço isto, e neste momento já acontece um passinho à frente, que é quando acontece eu já reconheço e já digo, não se pode dizer asneiras, mas poça, Catarina. Mas olha que já houve quem tenha dito. Pronto, ok, mas eu não sou do Norte, não tenho desculpa. Exato, é isso. Exato, quando não és do Norte não podes. Não posso. Quer dizer, caramba, tipo, porquê que voltaste a fazer isso? E o que me irrita mais é que eu não sou capaz de pedir desculpa logo a seguir. Eu preciso Mas deixar olha, obrigado pela acalmar. honestidade, porque isto é mesmo um espaço de liberdade e de verdade, não é? Portanto, isso que estás a partilhar, Mas isso também é bom. Ainda vou ficar com pior para Também diz muito de ti, ou seja, quando eu te pergunto, diz-me características tuas, o facto de estás a dizer isto já me diz muito de ti, não é? Assim, pronto, valha-nos Deus e a maneira como me criou, que ao menos sabe que eu reconheço que tenho muitos defeitos, mas tenho mesmo muitos. E a sério, tenho mesmo muitos. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem. Se calhar és muito exigente contigo. Sou muito crítica, também é verdade, sou crítica comigo, mas eu acho que eu não sei. Eu às vezes disfarço bem que não tenho assim tantos. Não sei, acho que os meus amigos só quando me conhecem muito bem é que percebem Isso é síndrome de impostor. Talvez, Pois, não sei. não sei, eu tendo a achar, nós conhecemos relativamente bem, mas também não é de uma vida inteira, mas que aqui nos identificamos com isso, ou seja,
Eu não conheço tão bem o Fred como conheço a ti, mas tu achares que tens alguma a pinga no teu corpo de maldade Não tem a ver com maldade, mas tem a ver com Sim, não tem a ver com irritação. maldade. Ou seja, se calhar tu também não conheces esse meu lado. Pois, talvez. Como a Isabel, minha Sim. mulher, conhece, mas a minha capacidade de me irritar é muito grande. A minha também. Muito grande mesmo. E de saltar, e depois eu também achava que sim, e de saltar para níveis estratosféricos à séria. Sim, muito Eu já tirei um computador ao chão numa discussão com o João. E Ok? agora vamos começar todos a Não, partilhar a sério. por acaso, Terapia computador ao coletiva. chão não, mas ter que sair de casa, tipo, da irritação ser tal. E eu acho que não é normal, como é evidente, eu acho que estas coisas são trabalhadas e eu hoje em dia sinto que controlo muito mais do que controlava. Sim. E isso é espetacular. Imagina como é que era antes. Exatamente. Desde que és pai? Sentes isto desde que és pai ou não? Sim, olha, por exemplo, com a Maria, com a mais nova, eu acho que lhe devo ter apontado assim o dedo e agarrado o braço uma ou duas vezes. A Leonor levou Ok. vários apertões. Ok. Ou seja, mesmo Sim, de uma sim, para a outra sim, já sim, noto sim, diferença. sim, sim. Mas sim, Percebo. muito mais. Eu estava Ok. com muito mais medo quando estava para ir ser pai. Não vou aguentar, eu vou-lhes bater, vou. E não, e hoje em dia tenho orgulho em mim. Exato. Tipo, uau. Portanto, dizer-te, eu acho que é o tal síndrome do impostor e que Pois. todos temos esses Sim. esqueletos, não é? Eu acho que às Talvez. vezes normalizá-los é o caminho para, não é? Portanto, também aqui fazer das palavras do Fred as minhas, de agradecer-te a honestidade e a abertura nas câmaras. Sim. Oh, Catarina, nós lançámos-te aqui um desafio. Ai meu Deus. Não, tu Que é sabes. não te irritares perante. Ah, do não. livro, Não, já não, sei, já sei. não, Já sei, calma, já sei. calma. Ainda não vamos aos desafios finais. Os desafios finais vão ser piores. Mas não. Este tínhamos lançado antes. Sim, sim, para sim. trazeres aqui uma coisa Sim. para nós. Certo. Trouxeste. Trouxe. Queres partilhar? Sim, olhem, trouxe. Era um livro e um objeto, não é? Então, o livro, na verdade, é um livro muito relacionado com a sustentabilidade, mas que eu acho que reflete muito bem aquilo que eu acho que deve ser a comunicação em sustentabilidade, que é factual e otimista. Ou seja, nós ouvimos muito falar dos desastres climáticos, ouvimos muito falar de que existem, que estão a acontecer, que não é nenhuma mentira. Mas sinto que a partir do momento em que a esperança morrer, morre qualquer esperança da humanidade sobreviver àquilo que são as alterações climáticas e que vão continuar a ser. E então, há este livro do Mike Berners-Lee, que ele, basicamente o que ele faz na vida é fazer análise de ciclo de vida. E ele fez este livro que se chama How Bad Are Bananas? Em que vai avaliar a pegada carbónica de tudo o que existe na Terra, desde uma banana até uma guerra nuclear. Então ele vai daquilo que tem menos impacto àquilo que tem mais impacto. E ele tem uma maneira de escrever muito divertida, mesmo muito divertida. E mais ou menos, se leram o Factfulness, não sei se leram, mas é um livro mais conhecido. Sim, Pronto, partes. do Hans. Assim, é um livro ligeiro de se ler, não é para ler de uma ponta à outra, é para ir dando uma vista de olhos. Mas é muito engraçado porque é muito científico, muito science-based, não é? Factual, mas não deixa de nos deixar um bocadinho aliviados em relação à nossa eco-ansiedade e à culpa que sentimos em relação às coisas do dia a dia. Porque, por muito impacto que tenha uma maçã ou carne, quando compararmos aquilo que os nossos governos podiam estar a fazer, não tem nada a ver. Tenho imensa curiosidade de perguntar qual é o menos e o mais. Então, do o menos livro. é uma maçã, se não estou em erro, ou já Bom nem ponto. sei. Não, ligar uma luz, ou Ligar a já luz não é o lembro. que tem menos impacto. Ou seja, aquilo que Já nós nem lembro. chateamos os filhos em casa todos Não, os dias. Sim. mas é É. diferente de deixar a luz ligada, não é? Não, o menos é um copo d'água. Ok. Pegada carbónica de um copo Ok. d'água, da torneira, ok? Que são 0,2 gramas. Por comparação, enviar um e-mail são 0,03. Ok? Ok. Portanto, tanto o e-mail é menos. Porque o e-mail, o 03 é um spam que está detectado pelos filtros e que não chega à caixa. Portanto, o 0,2 é um e-mail curto mandado por e-mail, por telefone. Ok, portanto, ele sem manda dizer onde é imagens, que era o sem não sei sítio quê. e tu dizias, manda aqui, mas pusesse o Ok. link já era um bocadinho mais. Pronto, sem imagens, sem nada. Em 0,2 gramas, um copo de água e enviar um e-mail. Sendo que enviamos muitos mais e-mails do que Sim, deve copos ser de para aí água. 2 kg por dia, não? Pois. A questão é De essa, é a mails. quantidade que Sim, enviamos. pois. Não é propriamente o e-mail em si, é a quantidade que enviamos. E o mais, se não estou em erro, era uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, mas vou já dizer-vos Sim, aqui. isso aí já nem é o problema da pegada. Isso já é o problema, não estamos cá quando acabar. Não, mas é que há aqui uma coisa muito engraçada neste. Eu vou-vos ler, já não me lembro onde é que. Isto é o carbono, a deflorestação e a guerra. Está aqui. Uma guerra nuclear seria 3,3 bilhões de toneladas. Ok? E ele diz aqui uma coisa, é uma frase que eu fico maluca, não a sublinhei, mas devia ter sublinhado.
Deixa-me só ver se encontro. Ok, está aqui. Bem, isto está em inglês, mas eu vou dizer em português, que é... na primeira edição do livro havia um estudo que estimava que um desastre nuclear pequeno Com que o fugas. impacto deles fosse mitigado em termos de net cooling, portanto em vez de global warming, nos primeiros anos, por causa da quantidade de pessoas que morriam. Ou seja, a quantidade de pessoas que deixariam de estar a produzir emissões mitigava. Compensaria. Mitigava, pois. E isto é assustador pensar assim, porque nós sabemos isso e quem faz guerra também. E isto é uma maneira muito fácil de resolver o Justificar. problema de pessoas a mais no mundo. E não é por acaso que as guerras geralmente acontecem em sítios onde existem muitas pessoas muito desprotegidas, com muito pouco acesso à educação, e em territórios onde geralmente há uma competição enorme por energia, seja ela na forma líquida, seja... Portanto, Isso dava um outro podcast. isto dava um podcast. Isto é assustador. Pois. Assustador, porque quem tem o poder para fazer a guerra não tem os escrúpulos, às vezes, para... Mas há uma parte disso que tu dizias que faz todo sentido para mim, que é, de facto, nós somos inundados com mensagens alarmistas a todo o tempo sobre o ambiente, que nos faz sentir não só impotentes, como viver em constante medo, não é? E um medo Desesperados. paralisante. Quer dizer, nós fazemos de compormos isto, desconstruirmos isto em pequenas coisas Sim. factuais, com evidência, Claro. ajuda-nos a... Claro, e a perceber o que é que nós conseguimos fazer Certo. à nossa escala, não é? No fundo, o que é que temos capacidade para fazer, o que é que não temos. E temos, sobretudo, o que é importante reter é que nós queremos sobreviver às alterações climáticas enquanto humanidade. Se a humanidade for perdida pelo caminho, se aquilo que nos torna humanos se perder pelo caminho, temos a lutar pelo quê? Se vivermos em constante medo, e as pessoas com medo são pessoas que cometem mais erros, não é? E mais crimes. Tomam piores decisões. E tomam piores decisões e vivem menos para o outro, vivem... Portanto, se nós vamos viver completamente assim, estamos a lutar pelo quê? Mais vale assumir a extinção da espécie humana e vivermos felizes até lá, durante uns anos, que seja. for. Sim, não basta sobreviver, não é? É viver sobre o que é a vida, não é? Sobre o que é que nós estamos a tentar preservar, porque o planeta vai continuar cá. Nós é que podemos não continuar. Agora, nós queremos continuar a todo o custo, só para dizer que o nosso ADN continua? Ou queremos continuar pela humanidade, para aquilo que nos torna pessoas? E eu acho que essa é que é a grande questão, no meio disto tudo. E o objeto? O quê? Então, o objeto. Eu estive a pensar muito no objeto que havia de trazer. Eu não sou uma pessoa muito de objetos. Todos os objetos que são significativos para mim, eu geralmente ando com eles. E então, em vez de trazer um objeto em específico, na altura até pensei, vou levar uma coisa, mas não. Então, eu tento sempre rodear-me, ter sempre presentes as coisas que para mim são muito, muito importantes. E, portanto, para mim, essas questões refletem-se nos anéis que eu levo comigo. Que são, eu não tenho anéis que ponho e tiro. Ou seja, eu não tenho anéis que utilizo para ocasiões especiais. Eu não tenho. Isto é a joalharia que eu tenho no mundo. É isto. E é engraçado porque é a minha maneira de pôr as pessoas que estão mais especiais perto de mim, não é? E aquilo que me diz mais perto de mim. E então, explico-vos. Este aqui foi da minha mãe. Quando o avô dela morreu, o avô dela deixou-lhe dinheiro suficiente para comprar um anel. E durante muitos anos este era o anel que eu sempre adorei da minha mãe. Sempre lhe disse que adorava. E há uns anos estava a dizer à minha mãe que adorava mesmo o anel e saí de casa, não é? Porque quando casei, fui um bocado old school, mas só saí quando casei. E então a minha mãe deu-me um anel e então sinto que está na mesma, continua aqui. Primeiro anel para a Teresa. É o anel da Teresa. Este é o anel da minha mãe. Depois as minhas madrinhas de casamento, que são duas grandes amigas, a Maria e a Cá, quando casei também me deram um anel porque sabiam que anéis são coisas que eu mantenho e ficam comigo, e se houver mais algum especial ao longo da minha vida, eu nem que tenha os dedos todos cheios de anéis ao longo da vida, eu vou ficar com eles. E portanto é a maneira de ter as minhas melhores amigas comigo e saber lembrar-me das pessoas que são importantes. E depois nesta mão esquerda toda do João, Campeão! tenho o nosso anel de noivado. Noivado. A aliança e o anel que me ofereceu depois. Nós, quando casámos, nenhum dos dois tinha muito dinheiro, e o João não me ofereceu um anel de diamantes, ofereceu um anel que conseguia comprar, que foram 100 e tal euros muito espremidos, com muita vontade. Ele próprio diz, tipo, é o que eu posso neste momento, é o que eu digo, tipo, feliz da vida, eu nem queria anel nenhum, só queria casar contigo. E é engraçado que ele disse, na altura em que deu o anel, disse: quando a nossa vida estiver melhor, vamos os dois trabalhar para a vida melhorar e vou-te dar um chomé, que era uma marca de joalharia que tem um modelo que é o Josephine, que eu gosto muito da história. E eu dizia-lhe: não, sejas maluco, não se de gastar dinheiro em nada, não preciso nada. E então, quando fizemos 2 anos de casados, ele encontrou uma edição especial deste anel da chomé
do nosso aniversário, do nosso ano de casado, portanto, do ano em que nós casámos, uma edição especial do ano em que casámos, e comprou-o em segunda mão, ainda por cima. E portanto, para mim, Tudo coerente. Este homem sabe muito. Esta parte vamos ter que cortar, porque Chocolate se a Isabel vir, eu estou tramado, não é? Chocolate Nestlé. Isto é só fazê-los. portanto, foi uma bela surpresa no aniversário do pedido de casamento. E pronto, e na verdade tínhamos acabado de começar a trabalhar juntos, então estávamos a construir efetivamente aquilo que era o nosso orçamento familiar em conjunto. E pronto, e foi muito querido. A coisa que eu nunca teria permitido que isto acontecesse, porque a nossa conta é conjunta, portanto não. Mas ele foi muito fofo e fez uma surpresa. Olha, Catarina, de Carnascido ao Fundão, da tua intimidade às aulas de piano. Sim. Obrigado por teres partilhado Obrigada. tanta coisa connosco. Obrigada, eu. E sinto que já conheço o João, portanto eu acho, João, que vamos ter que... O próximo tens que ficar tu. Devia estar Mas cá sem eu. a Vamos ter que falar Catarina. um dia Ele é a destes. melhor pessoa do que eu, enerva-se menos. Não digas isso. Queríamos agradecer-te. Obrigado por teres partilhado tudo isto Obrigada. connosco. Obrigada, eu. Mesmo, obrigado. Esta foi mais uma conversa de propósito e com propósito, que teve a sonoplastia da Tail House, realização de Gonçalo Fonseca e grafismo de João Geada, com o apoio e patrocínio da Tail House e música de Mariana Bobon. Pode ouvir e ver-nos em qualquer plataforma de podcast. Vemo-nos de novo no próximo mês. Até lá, já sabe, todos somos fonte de inspiração uns para os outros, para vivermos com mais propósito. Um abraço.